Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Neila Moreira Costa, advogada e professora universitária, mestre em Direitos Fundamentais, que vai falar sobre a nova lei aprovada pelo Legislativo Federal, que obriga os condomínios a denunciar a violência contra a mulher e vulneráveis. Olá, doutora Neila, tudo bem? Olá, Raul, tudo bom? Primeiramente, Raul, queria te agradecer, porque é uma honra muito grande estar aqui participando do Habeas Data, que eu sou assídua frequentadora das redes sociais para ver o teu programa. Muito obrigado. Gosto muito, as entrevistas sempre pertinentes, temas maravilhosos, super relevantes para a sociedade. E por isso, por ser uma assídua telespectadora, eu estou aqui e com muito prazer, muita honra, e te agradeço muito pelo convite. Muito obrigado. A senhora poderia fazer um panorama geral sobre essa nova lei que obriga os condomínios a denunciarem a violência contra a mulher e contra vulneráveis? Isso é uma novidade que nós estamos vivendo aí no momento e eu acredito que isso veio para melhorar. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Isso, Raul. Em julho, o Senado aprovou esse projeto de lei, certamente agora vai passar para a Câmara, né, para aprovação, que eu tenho quase certeza que vai passar, tal qual foi enviado ao Senado, vai ser agora aprovado pela Câmara também, para que a gente tenha essa lei aí, essa imposição geral. Bom, Raul, o que trata esse projeto de lei? Ele trata da obrigação de que os síndicos, eles enviem, né, que eles comuniquem qualquer espécie de violência doméstica praticadas ali dentro, no seu âmbito daquele condomínio, né? A gente viu que, em razão da pandemia, aumentou, praticamente duplicou, né, os históricos de violência e os quadros de violência, essas comunicações, isso é apurado conforme o Ministério da Justiça, e então acabou provocando com isso essa aceleração nesse projeto de lei, nessa votação. E aí o Senado aprovou, né, e que possibilita, na verdade, um combate, um enfrentamento, é mais uma arma que a gente tem nesse enfrentamento da violência doméstica, para se somar aí ao ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, que trata sobre a violência contra a criança e adolescente, o Estatuto do Idoso, que é muito comum também, essa espécie de violência contra o idoso, ela ocorre muito dentro das residências. A própria Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem esse enfrentamento muito forte da violência doméstica, o Estatuto do Deficiente também, né, a lei que trata isso, sobre as questões do deficiente físico. Então, essa lei agora ela veio para agregar tudo isso, porque a gente sabe que muita parte, a violência doméstica, ela ocorre ali dentro do nosso apartamento, dentro da nossa casa. Eu sempre digo que se tem alguma coisa boa nessa pandemia, que eu não sei se dá para falar assim, tá? Que é alguma coisa boa, tudo tem seu lado negativo e positivo, mas uma das coisas que eu enxergo como positivas nessa pandemia foi a obrigação das pessoas passarem a conviver no mesmo espaço por um tempo maior, ou até por 24 horas sem sair de casa, por 48 horas sem sair de casa, porque poucas vezes as pessoas saíam de casa. Então, os pais começaram a conhecer os filhos começaram a conhecer os pais, marido e mulher começaram a enxergar coisas que não viam no outro, e isso forçou que todos exercessem, vamos dizer assim, a tolerância. Foi um ensinamento sobre tolerância. Essa é uma visão minha, muito particular, que talvez você possa concordar ou não, mas isso me parece um fato, né? É fato, e um fato sério, Raul. Inclusive, essa obrigatoriedade de convivência, ela refletiu fortemente no judiciário. Nós tivemos aí um aumento no número de divórcios, quase 100% depois da pandemia. Sim. E aí, além desses divórcios também provocados por essa convivência exacerbada, porque as pessoas não estavam mais acostumadas a conviver tanto tempo juntas ali, quanto foi na época em que nós fomos obrigados, né, em razão da doença, permanecer dentro do nosso lar. Então, além desses divórcios, aumentou muito essa violência. Então, em razão desse aumento da violência, tiveram que ser criadas medidas para combater, para enfrentar. E essa lei é mais uma delas que eu acho maravilhosa. Eu acho muito bom
porque a gente tem aí até hoje uma cultura do em briga do marido e mulher, não se mete a colher, mas isso mudou. Isso vem mudando ao longo do tempo e mudou mais ainda agora. Por quê? Porque o vizinho, ele é obrigado a comunicar. Inclusive, Raul, essa lei ela tem um ponto importante que altera, inclusive, o Código Penal, que fala da omissão de socorro, né? Então, ela acaba qualificando ali, colocando um agravante caso essa pessoa se omita, não comunique e essa pessoa tenha problemas sérios ali ou tenha algum reflexo dessa violência e não houve o amparo, a comunicação por parte de quem viu acontecer a violência e não comunicou. Então, assim, a partir de agora, o vizinho que tiver conhecimento, ele é obrigado a informar para o síndico. E o síndico vai ter que tomar as providências cabíveis no sentido de comunicar para as autoridades competentes a ocorrência dessa violência. Então, se o vizinho não quer comunicar, ele comunica o síndico, ele pode fazê-lo, mas é necessário que ele tenha conhecimento que também deverá ser feito pelo síndico, que tem que comunicar essa ocorrência. E quais são as implicações que a legislação vem trazendo, se não for alterada, evidentemente, sobre a omissão do condomínio e do síndico em fazer essa comunicação? Porque, às vezes, eu moro em condomínio e prédio é uma coisa interessante, porque você, às vezes, não vê, mas você escuta, né? O barulho, a confusão, e não sabe direito o que está acontecendo, às vezes tem gritaria. Então, eu acho que o síndico, e tanto o síndico como os vizinhos, precisam ficar muito atentos, porque eu já tive essa experiência pessoal de ouvir agressões no vizinho, e na época eu até acionei o síndico, porque era uma questão assim que se tornou rotineira. E às vezes o síndico tem aquele receio, mas eu não posso fazer nada, mas se eu chamar a polícia, mas aí eu vou me envolver. E hoje, pelo que nós estamos vendo, a lei não vai mais permitir omissão de ninguém, né? Você vai ter que comunicar. Se é uma briga ou se não é uma briga, se houve agressão ou se não houve agressão, isso tem que ser apurado por quem de direito e não por quem deduz que seja ou não. Exatamente, esse é o sentido dessa lei, né? Como eu acredito que muita gente já tenha passado por isso. E aí fica aquele medo da comunicação. E se eu comunicar e eu estiver atribuindo um fato, né, um crime a alguém, que esse crime não esteja ocorrendo, eu posso ser punido? Tem a questão da denunciação caluniosa, que pode ocorrer com quem comunica fato imputado falsamente como crime, né? Mas o que ocorre? Nesse caso, como você bem falou, Raul, quem tem que apurar a veracidade ou não das informações são os órgãos competentes. A gente às vezes ouve o barulho, a confusão, o xingamento. Agora, se é uma violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, não sabemos. A autoridade é que tem que vir bater na porta e dizer, olha, você está incomodando os vizinhos, né? O que você está fazendo pode ser um crime, então me explica o que está acontecendo, exatamente. Vamos esclarecer. Porque isso não é denunciação caluniosa, exatamente, né? Não, se não, houve um motivo justo para se chamar a autoridade policial. Exatamente. Então, a partir do momento que você comunica, aquela autoridade ela vai atuar, ela vai fazer lá, vai inquirir aquelas pessoas para saber o que realmente aconteceu naquele horário, naquele dia. Então, o importante é que você faça essa comunicação, porque como nós falamos aqui, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento da lei. Então, o síndico, qual é o papel dele nesse momento? O que a lei traz nesse sentido? Primeiro que vai ter que ter uma comunicação efetiva, né? O próprio condomínio vai ter que dar conhecimento a essa lei. Como é que se dá conhecimento? Colocando em elevadores, nas áreas sociais, os cartazes alertando. Informando sobre a lei e sobre a necessidade e obrigatoriedade dele comunicar caso haja algum incidente. O síndico obrigatoriamente vai ter que tomar essas providências administrativas, né, de comunicação para que as pessoas tenham conhecimento da lei e, posteriormente, caso ele tome conhecimento e fique com receio de fazer essa comunicação para a autoridade competente, ele pode ser destituído do cargo e também pagar uma multa,
E, além disso, né, tem a questão aí da alteração do Código Penal, né, que fala sobre a omissão de socorro nesses casos específicos que ocorrem nas dependências condominiais. Né? Então, assim, além das medidas cíveis, administrativas, cabíveis aí no caso, cabe também aí a apuração em questão na seara criminal, para verificar se houve ou não a omissão de socorro naquele caso. Perfeito, Neila. Eu acredito que essa lei veio em boa hora. Eu acho que é muito importante mais esse instrumento de combate à violência contra aqueles que estão em estado de maior vulnerabilidade e esperamos que tenha uma aprovação logo do Congresso e que isso entre em vigor. Eu agradeço muito a sua presença, espero contar com você outras vezes para a gente discutir outros assuntos jurídicos. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul, eu que agradeço. Fico extremamente feliz de poder estar aqui no Habeas Data e conte comigo sempre que precisar. É um prazer muito grande te atender. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigada a todos os ouvintes também, um abraço.